Hoje o nosso Papo de Feras começa num comércio emblemático aqui na cidade. Estamos aqui com o Alan, na Copa Fair. Viemos conhecer a mais nova loja, né, Alan? Posso falar assim? Sim. Mais nova loja, onde, ao meu ver, eu acho que é uma das lojas mais completas. Vou falar aqui de São Paulo, talvez, você que me diz melhor. É uma das lojas que mais tem produtos e colaboradores para atender, né? Tem um centro de distribuição legal. São duas lojas em Santo André. Santo André não, aqui já é Mauá, né? Duas lojas na região, onde eu admiro muito pelo fato de sempre prosperarem, sempre crescer e sempre estar atendendo da melhor forma o público e trazendo novidade, inovação, né? Acho muito legal isso. E como sempre, a gente gosta de contar a história. Então, Alan, obrigado por ter atendido a gente e estar compartilhando um pouquinho da história de vocês. E eu queria saber um pouquinho de você, como começou, qual que é a essência, qual é a identidade da Copa Fair hoje. Boa, Rafa. Bom, obrigado a vocês aí pelo convite. É um prazer sempre a gente falar de história, falar um pouquinho de Copa Fair. Para quem não conhece, a Copa Fair ela tem 52 anos de mercado. Foi fundada pelo meu pai junto com meu avô. E você usou uma palavra que a gente sempre usa aqui. Meu pai, ele usa muito, né? Até hoje meu pai trabalha com a gente, mas como um conselheiro, mas a gente nunca perder a nossa essência, né? Sim. E você usou exatamente essa palavra. Por que essência? É de ter tudo em um lugar só. E inclusive a gente colocou até na nossa missão, né? O porquê que a Copa Fair existe, qual que é o propósito da Copa Fair? É transformar sonhos em realidade com tudo em um lugar só. Então, essa parte da essência é tão forte que a gente incluiu na missão e isso é passado para todos os colaboradores. Por mais que a gente queira inovar, fazer sempre coisas diferentes, a gente não pode nunca deixar a essência de lado, de ter tudo. O cliente que ele sai de qualquer loja e vai para a Copa Fair porque sabe que se ele não encontrar na Copa Fair, ele não encontra em lugar nenhum. Isso é uma frase que todo mundo usa, todo mundo que eu conheço, cara, assim, cara, é domingo, vai na Copa Fair que tem, é final do dia, vai na Copa Fair que tem, não encontrou, vai lá, se não tiver lá, cara, você vai ter que procurar longe, porque possivelmente não vai encontrar, né? Exatamente. Isso é muito legal. E vocês, eu vejo hoje que tem muitos departamentos aqui dentro, né? Eu falo, é um magazine eu não sei falar do público de vocês, porque eu como construtor eu gosto, eu como pai na minha casa eu tenho um vício danado por ferramenta, eu venho aqui procurar, o empreiteiro tem, o eletricista tem, encanador. Vocês têm um público-alvo ou a ideia é sempre atender todos os públicos? Cara, a gente assim, meu pai ele começou, né, até voltando um pouquinho a falar da história, ele começou com parafuso, né? Meu pai, ele começou com parafuso, inclusive a história da Copa Fair se deu quando ele trocou o Fusca que ele não tinha nada, tinha um Fusca e ele foi numa loja que estava fechando de parafuso e ele trocou o Fusca por um lote de parafuso. Ele foi com o Fusca e voltou sem o Fusca, voltou com um monte de parafuso e o pai dele na época falou, pô, você é doido e tal, trocou o Fusca. E aí que deu início à Copa Fair. E aí ao longo do tempo ele foi colocando, era parafuso, aí colocou ferramentas, tal. A gente só mudou para acrescentou materiais de construção bem mais para frente. Então hoje a gente fala que a gente concorre com vários tipos de loja. Então a gente concorre com o home center, né, que atende toda essa parte de construção, acabamento, mas a gente também concorre fortemente com quem vende ferramenta, parafuso. Então a gente acaba tendo muito mais concorrente no mercado. E quando se fala de público-alvo, realmente, assim, por a gente ter essa infinidade de produtos, são mais de 80 mil itens cadastrados, a gente entende que a gente não tem um público-alvo específico. A gente consegue atender tanto a indústria, quanto o próprio profissional e a gente que tem família, que precisa reformar a casa, enfim. Então toda uma Super Bonder tem tudo. De tudo. Aquele Fusca que está na loja hoje tem alguma coisa a ver com essa história, não? Tem toda a ver com a história. É mesmo? A gente quis colocar aqui esse Fusca, não é esse Fusca, né? Mas é uma memória. Uma memória afetiva ali, tem até uma plaquinha falando que aquele Fusca é o início de tudo, né? Então foi a partir do Fusca que meu pai começou a Copa Fair e criou essa história aí, esse nome tão forte nessa empresa, né? Legal, e hoje são 52 anos de história, né? Sobreviveu a várias crises, várias situações e eu acho admirável algumas empresas, principalmente para nós como Pantera, hoje
prestigiar as empresas da nossa região. Em vez de eu estar procurando alguém distante daqui, a gente ter o nosso time aqui de empresas que uma ajuda a outra, né? Então hoje a gente tem alguns produtos de prateleira lá e um deles é um clube de descontos na Copa Fair para os nossos clientes. Tem um cupom e a pessoa pode estar vindo na Copa Fair e tendo algum benefício como desconto. Hoje o time de vocês geral compõe de quantos colaboradores? São 320 colaboradores. Então a gente hoje tem 2 lojas físicas, né? A gente tem o e-commerce e tem o televenda, são os nossos canais de vendas aí. Sim, então vocês trabalham bem online? Bem, online, a gente sempre teve muito forte no online e inclusive agora recentemente a gente está sempre investindo em tecnologia e em mudança, né? É o que eu sempre falo. As tecnologias, os sistemas, os colaboradores têm que acompanhar a evolução da empresa, né? Sim. Então a gente investiu agora na troca da plataforma de e-commerce, a gente está com a VTEX e é mais um passo que a gente deu aí no mundo online que é o caminho, né? A gente tem que sempre... O cliente hoje ele não vê canal, né? Ele vê marca. Então ele falou, eu quero Copa Fair, se eu vou ser atendido por telefone, depois eu vou na loja, depois eu posso mandar um WhatsApp, então onde ele quiser eu tenho que atender ele da melhor maneira possível, né? Então, o canal online ele é muito forte, ele compõe bastante o nosso faturamento. E hoje a pessoa que compra online consegue retirar na loja? Sim. Ou ele só recebe? Como funciona isso? Consegue então, se ele tem uma urgência, ele compra online, ele vem, retira na loja. Exatamente. Isso é legal, porque aumenta a velocidade do cara de pôr a mão, né? Acho que o ser humano hoje tem uma ansiedade absurda de pôr a mão e ver o que ele está comprando. Exatamente. E eu sou esse cara, eu compro pela internet, mas eu fico louco pro dia que vai chegar, né? Parece que eu estou recebendo um presente. Mas se eu puder ir buscar, para mim é bem mais legal. E hoje nas lojas eu vejo que vocês têm aqui várias áreas de treinamento e percebo que o seu toque no negócio faz muito sentido, até para o colaborador se sentir acolhido e dar treinamento, eu acho que faz total diferença no nosso mundo de hoje, né? Hoje eu vejo que o atendimento de vocês é muito mais humanizado. Quando eu entrei na loja, eu fui recebido por várias pessoas de tipo, oi, boa tarde, como eu posso te ajudar? Olá, como vai? Mas no caminho até te encontrar, eu encontrei umas 5, 6 pessoas e todo mundo, oi, tudo bem? Tipo, tinha uma moça no computador, ela falou, oi, tudo bem, boa tarde. Eu acho que isso faz muita diferença hoje, principalmente para um público que vem vou colocar como depósito, mas que é muito mais bruto o negócio, né? E você ser atendido, primeiro, por mulheres, eu acho muito legal. A nossa empresa hoje, por exemplo, tem 80% do nosso time é feminino e a mulher traz muito mais leveza para o atendimento, né? E as pessoas tratarem bem os clientes, eu acho que é bacana. Vocês têm algum caminho para isso? Como que vocês costumam dar treinamento para isso, para ter esse atendimento mais qualificado hoje? Eu acho que o caminho que a gente faz é justamente o exemplo que a liderança dá, que eu dou. Não adianta eu cobrar um atendimento do meu vendedor, se eu estou na loja, eu passo por um cliente e não me preocupo com ele. Então, se eu passo pela loja, eu posso estar falando com você, posso estar falando com quem for. Se eu passar por algum corredor e ver um cliente sem atendimento, na hora eu vou abordar esse cliente. Eu largo o que for para poder. E aí isso vai disseminando na galera. Então, não adianta eu fazer isso, o meu gerente não faz isso também. Se ele não faz, o meu vendedor não vai fazer. Então, acho que essa liderança pelo exemplo, a gente está pregando muito mais fortemente isso agora esse ano. Eu comecei a dar cara e falar muito sobre isso na rede social. E porque até então isso eles ouviam, né, algumas vezes dos bastidores, agora eles estão ouvindo eu falar mesmo. Sim. Por mais que a gente não tenha essa barreira entre nós e aqui, aqui a gente entende que todo mundo conta, né, a Copa Fair todo mundo conta, todo mundo é igual, tem essa abertura, mas eles não entendem, então eles acham que tem uma barreira entre nós, e não tem, pô, aqui eu me torno mais acessível a eles, e eles começam a entender o que eu valorizo, o que a empresa valoriza. Sim. E aí são exemplos, são situações do dia a dia, comportamentos, atitudes que vão fazendo isso acontecer. É uma construção, né? Não adianta nada eu chegar, colocar na sala aqui, falar um monte de coisa bonita, falar que a cultura é essa, que a nossa missão é essa, e eu não fazer, aplicar, não mostrar, né, na prática para eles o que eu espero, o que eu acho que é o melhor para o nosso cliente. Isso tem melhorado muito, a gente ainda tem muito problema.
muito problema, mas assim, esse feedback que você me deu é algo que acontece mesmo. A gente tem que abordar todos os clientes que entram na loja. Sim. Se o cliente não quiser o atendimento, tudo bem, mas pelo menos ele vai sair dali e falar, pô, quem não quis fui eu. Sim. Eles tentaram me atender, tentaram me dar um suporte. Mas é isso, é liderar pelo exemplo. Isso que eu sempre falo para todo mundo aqui. Faz total sentido. Cara, eu tenho um amigo pessoal que trabalhou com vocês muito tempo, o nome dele é Ricardo. E assim, o diferencial, eu chamo de diferencial competitivo talvez. O diferencial dele era que ele entendia muito bem de todas as ferramentas. Então, eu ligava para ele e falava, você não vai conhecer, acho por nome, chama ele de Kiko. Eu sei. Sabe quem que é? Soares, É ele mesmo. Sim. Kikão, qual que é a diferença de tal furadeira para tal furadeira? Cara, Sabe ele tudo. sabia tudo. Ele sabia todas as coisas. Eu falava, qual que é a melhor? Ele depende para que você vai usar. Claro, depende. Então, eu acho que esse tipo de atendimento, principalmente para uma loja de vitrine, de balcão, você dá essa consultoria, que possivelmente venha das empresas que fornecem para vocês, sim. E o seu vendedor ter esse conhecimento, eu acho que é de extrema importância. Então, eu acho muito legal o suporte quando o cara tem conhecimento. Isso eu trago até para o meu negócio, né? Hoje o mercado está saturado de tirar pedido. A pessoa precisa entregar um atendimento diferenciado e ser especialista. Eu tinha no Ricardo esse especialista, mesmo que eu não fosse comprar na Copa Fair, eu tinha O que você acha disso? Indiferente de eu comprar aqui ou não, ele sempre me dava a informação certa e precisa e ele sabia para que usar cada ferramenta. E ele sabia tudo que tinha, isso eu achava sensacional. O que tem tal coisa? Corredor 23. Vai lá que tá lá em tal lugar. Então eu acho isso um puta trabalho de formiguinha, porque pra gente treinar as pessoas realmente é difícil, mas vocês têm bastante isso. Pela variedade, né, Rafa? Variedade É muito muito grande. produto. Assim, por mais que a gente contrate os colaboradores, às vezes o cara ele conhece mais de piso, mas ele tem outras linhas que ele precisa se especializar. Então não é um trabalho simples, né? Por exemplo, o Ricardo ele ficou anos com a gente. Sim. E um grande diferencial, o conhecimento a gente vai adquirindo todos os dias, né? E os colaboradores, os vendedores é a mesma coisa. Mas acho que o grande diferencial é a gente não pensar na venda, é pensar no cliente. Sim. Pensar no cliente, criar esse relacionamento com o cliente. A pergunta que ele fez para você, assim, depende da furadeira que é a melhor. Sim. Pra qual vai ser o uso da sua furadeira? Então, é isso, porque eu poderia muito bem, tirador de pedido, vai lá, emite o... Compra essa aqui, compra, tá tudo na certo, tá mais promoção e caro, acabou. a que tá mais barato, exatamente. seja. E aí, não, o nosso intuito aqui é atender e encantar o cliente. Sim. Entender as necessidades dele, oferecer o que realmente faz sentido para ele e criar esse relacionamento, né? Relacionamento é o que faz você lembrar dele hoje, por exemplo. Totalmente, Né? muito. E eu sei que você tem a mesma história parecida com a minha de crescer atrás de um balcão, né? Viver dentro de uma loja. Em que momento que aconteceu a passagem, não vou nem falar passagem de bastão, mas em que momento que você começou a tomar mais à frente do negócio? Eu vejo que você começou a aparecer muito mais agora, e inclusive eu vejo vários conteúdos seus, tipo, às vezes você tá num domingo dando alguma dica, tá vindo pra loja, que seja, mas em que momento que rolou essa troca? Ó, dá licença que agora eu vou pegar esse lugar, e como vocês colocaram as peças nos lugares certos? Bom, eu acho que isso foi acontecendo, né? Quando a gente quis começar a trabalhar, eu e os meus irmãos, a gente que quis, não foi meu pai que convidou, ele deixou bem à vontade, e aí ele deixou bem claro, aqui não tem cargo de dono. Então, você quer trabalhar, vai trabalhar no recebimento, vai conhecer produto, todos nós passamos por todos os departamentos. Todos os departamentos. Todos, recebimento, vendedor, fui estoquista, fui separador, eu fiz tudo que você pode imaginar aqui. Legal. E aí eu já tô aqui há 20 anos, e aí eu e meus irmãos, a gente meio que foi separando, falou assim, qual que é a especialidade de cada um, e a gente separou. Mas de precisar o tempo, assim, quanto tempo já faz... Já tá há 20 anos, então, se for pensar dessa forma. Mas que eu estou à frente, assim, junto, meu pai, ele aos poucos, ele ainda trabalha todos os dias, ele vem aqui todos os dias, mas ele tá muito mais como conselheiro, né? Já faz um bom tempo que a gente já tá à frente, e aí a gente tem as nossas reuniões, né, ali, toda semana ali, para tratar tudo que vem acontecendo junto com ele, mas é isso, a gente foi ganhando esse espaço, né? Eu falo aqui muita diferença do herdeiro pro sucessor, né? Pô. Diferente, né?
O herdeiro não tá nem aí pra nada, né? A gente foi aqui conquistando o nosso espaço, né? E eu vou te falar que no meu momento de entrar nessa, tanto eu quanto o Fábio, meu sócio, da gente entrar nessa fase de sucessão e o time me aceitar, porque existe também essa de tipo assim, eu respondo pro seu Adilson, pro Alan não, né? E aconteceu comigo isso também, então eu demorei um tempo para eu conquistar as pessoas, eu só mostrei com exemplo, assim, com propriedade do que eu tava falando e trabalhando talvez mais do que as pessoas, falando, ó, é isso aqui que eu faço. Eu acho que isso é mágico quando acontece, porque as pessoas falam, pô, os meninos remaram para estar ali, não são herdeiros, né? Exatamente. Eu costumo chegar bem cedo no escritório e saio tarde, né? E eu sou o cara que gosta de levar café pro time, por exemplo. Eu gosto de saber como tá a pessoa. Mesmo hoje meu time é metade do de vocês e às vezes a gente não tá tão disponível de falar o tempo todo com as pessoas. Mas eu sempre sei como aquela pessoa tá, através do líder, através do gerente. Hoje vocês têm um time de liderança grande, como que é a estrutura? É grande, assim. A gente divide entre os gerentes, né, camada de gerente, e aí tem a camada de coordenador, supervisor ali, mas que bate mais o bumbo no operacional, né? Sei. Mas tem uma camada grande. A gente fala que o líder ele é o cara, né? Ou ele pega toda a estratégia, tudo que vem da diretoria, ou ele leva pro time mesmo e faz essa cultura ficar forte e todo mundo engajar e traz a galera para perto. Ou ele simplesmente abafa o caso, joga tudo no lixo e aí a gente vê nos resultados que isso acaba aparecendo uma hora ou outra. Totalmente. Às vezes demora um pouquinho, mas uma hora você vê o quanto... Para você implantar uma cultura é um pouco mais difícil do que quando eles vêm na maldade você acaba perdendo tudo, né? Então, exatamente. não contaminar o time. Essa parte de cultura é um negócio que a gente fez uma consultoria o ano passado que vem com esse propósito de transformação, né, de criação de uma nova cultura, né, porque a cultura tem em todos os lugares, né, e aqui a gente vem com essa pegada, então a gente criou os quatro valores que a Copafer acredita, né, então hoje para você entrar, para trabalhar na Copafer, para você passar num processo seletivo para uma fase de entrevista, você tem que tirar uma nota de corte acima de 8 no fit cultural, ou seja, se você nas respostas, a gente entender que você não fortalece o respeito, colaboração, foco na solução e o compromisso com a verdade, você não vai nem para a parte de entrevista. Então, assim, a pessoa, a hora que entra para trabalhar na Copafer, ela já está alinhada com esses comportamentos. E é um processo que você falou, não é rápido, né? É um processo de mudança cultural. Então, até para a gente se adaptar, isso é de cima para baixo, não adianta nada eu escrever bonito na parede aqui e na prática não fazer, não aplicar, né? E é isso. Legal. Agora uma pergunta minha. Eu gosto muito de ferramenta, como eu disse, e hoje a gente tem uma mudança bem bacana assim no mercado, que são as ferramentas a bateria e as que você ligada na força, né? Eu percebo que hoje com esse negócio de bateria, você consegue andar no meio do mato e cortar uma árvore, vamos dar um exemplo, e ter bastante autonomia, né? Como que foi essa mudança para vocês, assim? Tipo, hoje a aderência maior é para os produtos a bateria, que carrega numa luz solar, sei lá, ou ainda existe aquela parada do cara ligar na força? Ainda tem muito. É uma mudança, né? Eu acho que assim, a gente tem fornecedores que estão muito fortes, muito adiantados nisso. Então a Makita é um exemplo, né? Que hoje, eu não lembro a quantidade, mas é uma quantidade absurda de modelos que já é a bateria, né? Mas é um negócio assim, às vezes você mudar a cabeça de um profissional que a vida inteira usa lá a força, o cara não acredita. Outro dia eu tava na loja e aí ele queria uma motosserra a gasolina, aí a gente mostrou a motosserra elétrica, a bateria para ele, e aí ele falou, ixi, mas essas baterias não duram nada não, daqui tanto tempo já vai viciar e tal. E a gente teve informação da Makita que, uma bateria dura, eu não lembro exatamente o tempo, mas que pelo menos uns 5 a 10 anos que dura uma bateria assim, ficar 100%, né? Sim. Se você cuidar bem, fazer as cargas direitinho. Então é um negócio que está na cabeça das pessoas. É igual carro elétrico. Não é rápido para fazer essa mudança. Mas eu fui lá na Makita, né? Não sei se você viu o vídeo, mas assim, eu testei as ferramentas, a bateria. Eles têm até uma bateria nova agora de 40 volts, que é totalmente revolucionária. E assim, é absurdo o que a ferramenta faz, né, cara? Você não ter fio, você não... É outra pegada, né? Não, a facilidade que tem. Vou te falar que eu tenho algumas parafusadeiras e uma delas parou de funcionar a parafusadeira por conta de erro meu mesmo, ficar martelando e tal.
mas a bateria eu tirei e encaixei em outra e eu continuei com a bateria. Então, quer dizer, eu acho que às vezes é até mau uso da pessoa que não deixa o produto viver mais, né? É natural isso, principalmente em obra, né? E a bateria, isso é legal, porque a mesma bateria, você encaixa em várias marcas. Exato. E aí quando você vai, por exemplo, você compra, o caro da ferramenta é a bateria. Sim. Se você comprar, por exemplo, uma esmerilhadeira, uma furadeira e um martelete, com a mesma bateria você coloca... Você usa em todos, então, eu acho demais isso. Eu acho muito legal. Custo-benefício bem melhor também. Legal. E hoje, para atendimento de incorporador, eu sei que vocês têm toda a linha de acabamento também, de elétrica, hidráulica. Tem alguma condição diferenciada para incorporador? Como funciona isso? Não, na verdade, hoje a gente tem o time de televendas ali, né, que faz o atendimento consultivo, especializado. Então, para a empresa, a gente faz venda faturada, né, com boleto. O prazo de entrega, assim, comprou hoje, amanhã está na empresa, estoque sempre é pronta entrega. Acho que assim, são os benefícios que a gente tem aí de poder atender as empresas e negociando sempre, né? Alan, me fala uma coisa, como que vocês hoje, eu sei que quando a gente tem um time muito grande é difícil colocar todo mundo no mesmo lugar e fazer uma reunião ou trazer alguma ideia. Como que vocês hoje acharam um caminho para estar mais próximo do seu colaborador e levar um pouco da cultura, um pouco de conhecimento, ou um pouco da história de outra pessoa, de uma liderança ou de alguém que possa trazer algum conteúdo melhor para os seus colaboradores? Como que vocês estão usando a rede para fazer isso? A gente criou uma live fechada só para colaboradores. Toda semana a gente traz um convidado. Então, sei lá, eu trouxe o Rafael de marketing para falar alguma da coisa. Empresa que traz para dentro. Da empresa. É uma live para colaborador. Então, o que eu falo? Eu sempre inicio a live, é meia horinha. Teria que ser meia hora, né? Tá durando mais. Mas aí eu falo um pouquinho da nossa cultura, do que a gente... Porque sempre cultura tem que ficar falando. Então, seria um ritual ali de cultura. Então, eu vou falando de cultura. Cada hora eu falo de um valor da Copafer, vou falar de respeito. Então, pessoal, então, vou falar um pouquinho da nossa cultura. Agradecer o engajamento da live. Agora vamos falar do respeito. Aqui na Copafer, todo mundo conta que o sucesso é coletivo. Então, vamos ser imparcial nas tratativas. Eu começo a falar assim, como que a gente aplica isso aí dentro Aí eu trago exemplos, eu trago elogios que teve de cliente, eu trago situações que a gente postou nas redes sociais. Eu começo a trazer assuntos. Traz um tema. Eu trago vários temas, na verdade. Eu mesmo trago uns 5, 6 temas que vêm... Por live? Tá. E eu vou falando para todo mundo que está ouvindo. Aí não é obrigatório, cada um entra se quiser. Do celular, de casa, de férias. E aí eu também trago uma pessoa de um outro líder ou uma outra pessoa de uma outra área. Então, sei lá, semana passada, sexta-feira, a gente trouxe de prevenção e perdas. E aí o quanto que prevenção é importante pode auxiliar nas vendas da Copafer, nos lucros da Copafer. Tá. E aí ele fala um pouquinho, aí a gente vai trocando uma ideia ali e tal. E, isso aí tá trazendo um resultado muito bom também. Dessa informação chegar para todo mundo, né? Não parar no líder. A informação chega em todo mundo. Então, cara, isso eu indico para todo mundo, cara, inclusive para vocês. Eu acho que assim, é um negócio que a gente falou, como que a gente vai fazer? Vamos fazer. E aí o que aconteceu. Aí a primeira deu, sei lá, 20, 30 pessoas. E aí depois começou, cara, a gente chegou a bater 50, 60 pessoas. Que legal. E é no meio do dia, tipo 8h30 da manhã. Então, é um horário difícil, né? Sim. Mas isso foi legal também. Lá na Pantera a gente criou alguns programas, né? Hoje a gente tem a nossa universidade interna, que chama Universidade Pantera Imóveis, onde os nossos líderes traz algum conteúdo de especialidade deles que a gente dá aula mesmo, virou uma universidade. Então você tem 2 aulas durante um período com vários líderes separados e a gente consegue levar um pouco da experiência daquela pessoa para uma pessoa que está num cargo abaixo e tenha interesse em liderança ou conhecer uma outra área também, acho que vai muito de encontro com o que você falou. Aí eu criei um programa de desenvolvimento lá que chama VR.F5, que é onde eu quero qualificar as pessoas que têm interesse em liderança. Então a gente como se fosse um comitê e durante 3 meses a gente aplica, desde que faça sentido para todos ali do grupo, um tipo de ação para que melhore o movimento, que melhore um atendimento, que melhore a qualidade de vida, enfim, a gente traz alguma coisa. E aí tem também um comitê de marketing, que eu trago das lojas
uma pessoa para dentro do escritório para a gente ter essa troca mais fácil. Acho que vai de encontro com o que você falou. Você conseguir explanar o seu conhecimento de algum líder para o time, entender. Porque às vezes o time fala assim, pô, não acho legal o que ele fez, mas não entende o motivo, né? De ter aquela atitude, você levar a cultura para eles e qual que é a cabeça da gestão para as pessoas se colocarem na mesma página, acho que faz sentido. Então essa ideia da live de vocês é realmente para isso, né? Vocês batem papo com a galera, leva a cultura. Abre para perguntas e aí a galera começa a perguntar, pô, você vê, outro dia a pessoa, ela perguntou por que a gente estava com o gerente de compras e a gente tem uma pesquisa que a gente faz no caixa, se tudo que o cliente procurou, se ele encontrou. Mas é a pessoa assim, pô, eu tenho que pesquisar aí, pergunta aí pro cliente o que ele... É só para acabar. O que é feito com essa pergunta? Olha a importância dessa pergunta. Então, nessa live, a pessoa foi lá e perguntou, aí o gerente de compras entrou e falou a importância que isso tem, porque assim, é o que eu sempre falo, o que é pior, a gente não ouvir o cliente ou ouvir o cliente e não fazer nada, né? Não fazer nada é pior, né? Aquilo, né? A gente escutar o cliente e ter ações em cima disso. Tentar mudar, né? Para poder evoluir, né? Obviamente que vai por um todo, né? Se você tem 100 reclamações que a água está muito gelada, você vai se preocupar. Claro. Mais uma, às vezes, é muito esporádico, não resolve. Outra coisa que a gente implantou também esse ano, bem forte, é a pesquisa de NPS, né? Então, todo mundo que vem comprar na Copa Fair, você comprou hoje, você vai ter tanta possibilidade de avaliar no caixa ali a sua experiência, e você recebe por e-mail, por WhatsApp também, por SMS, acho que está recebendo também. A pesquisa para você avaliar, uma pesquisa super rápida, né? E além de avaliar a compra, você avalia a não compra. Então tem as situações que assim, você entra numa loja, você não é abordado, você não acha ninguém para você tirar suas dúvidas, você não gostou do preço ou qualquer situação, você vai embora e não compra. Sim. Acabou. Então aqui a gente espalhou muito QR Code na loja inteira, assim, até soltei na semana passada. Por que você não comprou? E aí o cliente ele vai lá e escaneia e fala, pô, eu não comprei porque eu não achei o produto que eu precisava e não tinha nenhum vendedor para me atender. Sim. Ou eu não achei porque eu não gostei do preço, ou não achei... Então, ouvindo o cliente, a gente tem agora uma área de experiência do cliente que vai cuidar exatamente disso. De ouvir o cliente e poder ter as ações junto às áreas, junto aos líderes aí para poder melhorar, né? Mas isso é um ponto que... é de extrema importância o cara responder certo, né? Porque às vezes a gente está no caixa, você só põe sim lá e 10 e acabou, né? Se o cara responde certinho, a gente consegue entregar mais também, né? Legal. Uma outra coisa aqui só para encerrar. Eu sei que vocês têm alguns trabalhos sociais também na cidade, né? Em algumas regiões. Muitas vezes de forma anônima, né? Sim. Eu acho bem bacana as empresas da região ter esse tipo de ação. Tem alguma que você gostaria de falar, assim, que você acha que faz sentido, que a galera às vezes não viu e você fala assim, pô, presta atenção nisso, porque às vezes parece que a gente é comerciante, a gente está aqui só para ganhar dinheiro, e na realidade, além de gerar emprego, né, que a gente gera muito emprego, a gente se preocupa com o bem-estar do nosso colaborador, do nosso cliente, mas ter algumas ações sociais pela cidade, eu acho que é muito bacana. Eu já vi algumas, né, e eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Você falou, a maior parte das coisas que a gente sempre fez, isso meu pai sempre fez, isso é essência também, a gente nunca fala sobre isso, né? Você falou a palavra certa, ela é anônima, né? A gente nunca mostrou isso, nunca falou. Mas teve algumas situações que eu acabei mostrando agora por conta toda essa rede social que a gente criou, esse perfil. Foi até na Amélia Rodrigues que a gente fez uma ação de Páscoa, foi super legal lá com as crianças. Foi muito legal mesmo. A gente tem uma ação que é em parceria com um influenciador que chama Eu Sou Pintor, né, que é Renova a Fachada. Nossa, então essa é muito legal. A gente pega uma fachada de alguma pessoa que está precisando, a fachada tá ruim, e aí essa pessoa, esse influenciador vai lá e dá um banho nessa fachada, pinta tudo, faz o que precisar ser feito para transformar ali sem custo nenhum, né? São algumas ações que a gente faz, fora tudo que a gente faz nos bastidores aí para ajudar. De forma anônima, mas essa do Pinta Fachada, chama? Sim, Nossa, Renova a Fachada, achei muito legal. Porque a pessoa, aquela está recebendo um presente de uma empresa da região, eu acho isso muito bacana, parabéns aí pelas ações e pela empresa, Alan. Assim, eu fico muito contente de poder visitar, te conhecer pessoalmente, a gente já trocou várias situações de trabalho, teve a ação da corrida que vocês tomaram a iniciativa e a gente também veio como patrocinador. Então a gente está encurtando essa relação de empresas, mas de pessoas também, e é uma honra poder saber que
existe sucessão de uma empresa que hoje 52 anos, nós estamos completando 40 esse ano, né? Mas as pessoas têm que entender que é difícil continuar e a gente está conseguindo continuar e não perdendo a essência e a identidade do nosso negócio, né? Então, parabéns aí pela história de vocês. Obrigado. Muito obrigado por acolher a gente, pelas parcerias que a gente vem desenvolvendo e espero que todo mundo possa, se não conhece, acredito que é difícil, eu não conheço ninguém daqui que não conhece a Copafer, mas que venha aqui conhecer, ver o atendimento, ver o leque de produtos que você tem e honrar essa história na nossa cidade e região. Beleza, Alan? Beleza, agradeço demais aí pela visita. Falar que se não conhece, mas que venha conhecer, se já conhece, se já teve experiência ruim, nos dê mais uma oportunidade, porque problema toda empresa tem, né, sim, Rafa? Total. Toda empresa tem problema. Boa é a empresa que consegue pegar o problema e resolver. Então a gente está aqui para isso. Agradeço mesmo. Pantera é uma super empresa também, que a gente já teve o prazer de falar sobre isso. E é isso aí. Usa o cupom lá, Pantera10. Pantera10. Compre no site, na loja, onde for. É só chegar. Todos os clientes Pantera. E vou mostrar um pouquinho da loja deles aí para vocês verem mais de perto os caras trabalhando. Show. Beleza? Valeu. Alan, valeu. Obrigado. Tamo junto. Obrigado.